Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 10, será o texto para a reflexão dessa manhã. Gênesis 12, 1 a 10 diz o seguinte, leio na minha versão que tenho aqui relatada. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. A terra de Canaã chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Versículo 7, vamos até o 10. Apareceu, pois, o Senhor a Abraão e disse, e tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, e ficou-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Rapidamente eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã sobre o compromisso que nós temos com o chamado divino, com o chamado de Deus para a nossa vida. Há um compromisso que ele não está atrelado à nossa capacidade, meramente dizendo. Esse compromisso ele transcende porque ele vem do próprio Deus. Você conhece muito bem a história de Abraão. Abraão morava em Ur, um homem que vivia num contexto de paganismo. Os comentaristas vão dizer que Abraão tinha a influência muito forte do paganismo. Alguns vão até dizer que dentro da cultura que ele vivia, ele era uma espécie, Augusto Nicodemos vai dizer isso, que era uma espécie de um astrólogo, ou seja, ele consultava as estrelas para tentar entender a direção para a vida dele. E esse homem então um dia tem um encontro com o Senhor Jesus. E já diante do encontro, um grande chamado extraordinário, de uma forma maravilhosa, leva ele a tomar decisões que somente quem entende que Deus o chamou pode assim fazer. Primeiro, como pode ser pai de uma grande nação, na idade que já estava, na idade avançada, e não ter filhos? Como é que pode ir para um lugar que ele não sabe nem para onde ia? Como diz a ele que ele seria um instrumento de Deus se ele vinha de uma cultura, de uma realidade, de um contexto onde imperava não um conhecimento de Deus, uma caminhada com Deus, mas uma cultura totalmente contrária à vontade de Deus. E isso de fato é algo sobrenatural. Isso me faz entender e me leva a entender como era a nossa vida no passado, a minha e a sua vida. Quem nós éramos sem Jesus? Quem nós éramos sem a presença do Senhor na nossa vida? Quem éramos cada um de nós diante das práticas que tínhamos, da cultura que vivíamos, do contexto que estávamos? Quem nós éramos sem o Senhor na nossa vida? Nada. E ainda continuamos não sendo quase nada. Somos tudo porque Deus está em nós. E só pela presença dEle. E isso não é antropocentrismo, muito pelo contrário, é teocentrismo, ou seja, não é o homem que está no centro, mas é Deus que está no centro. Ou seja, eu e você fomos chamados por Deus, direcionados pelo Senhor, fomos comissionados por Deus e temos sim um grande privilégio de entrarmos no trilho de Deus, no plano de Deus, e agora somos chamados como homens e mulheres para servi-lo e para adorá-lo. Logo, somos e temos aquele que é o soberano. É isso que o texto vai mostrar para mim e para vocês. Se você vê alguns textos falando sobre Abraão, você vai entender isso. Primeiramente, Gênesis 18, 19 diz o seguinte, por favor, abra sua Bíblia. Gênesis 18, 19. Eu brinco muito quando eu prego para adolescentes,
não é o caso aqui, embora tenha alguns aqui hoje é dia do adolescente, que eles falam, pastor, o senhor fala muito rápido, não dá para gravar os textos. Eu falo assim, depois eu entrego o esboço para você. Então, o esboço pode ser disponibilizado, se você não lembrar de todos os textos, porque eu vou ler alguns deles aqui. Gênesis 18, 19 diz o seguinte, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Gênesis 22, 1 diz o seguinte, sucedeu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Gênesis 17, 5 vai relatar o seguinte, não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te hei posto. Gênesis 17, 9 relata o seguinte detalhe, disse mais Deus a Abraão, ora quanto a ti guardarás o meu pacto, e tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Gênesis 17, 17, ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, parece é como se Abraão tivesse dizendo, Senhor, parece que é um contrassenso, no meu entendimento humano que sou, quase que algo incompreensível. E Abraão continua perguntando, dará à luz Sara, que tem 90 anos? Gênesis 17, 22, ao acabar de falar Abraão, subiu Deus diante dele. Gênesis 17, 23, logo tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da sua casa, da casa de Abraão, e lhes circuncidou a carne do prepúcio naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara. Gênesis 18, 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 24, 1. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Gênesis 25, 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. É como se fosse um script da história de Abraão, da vida desse homem que um dia entendeu e compreendeu e cumpriu o chamado do Senhor, mesmo com as suas limitações. Abraão entendeu claramente que havia um compromisso com o chamado divino. É por isso que ele sai da sua terra. É por isso que ele vai para uma terra que Deus mostraria e onde ele nem saberia qual era o destino, um destino incerto. É por isso que Abraão deixa Ur dos caldeus, passa por Harã, e cumpre o plano do Senhor. É por isso que Abraão resolve encarar o desafio. Meu querido, preste atenção numa coisa. Se você ouvir a pregação de um evangelho banalizado, de que não há compromisso, de que Deus fez tudo, e nós só vamos surfando na onda de Deus, e que eu não tenho compromisso, não está na sua Bíblia isso, pelo menos na Bíblia que nós conhecemos como a Bíblia inspirada pelo Senhor. É verdade que o plano é de Deus, a ação é de Deus. É verdade que sem Deus não somos nada, mas requer de nós sim o entendimento que fomos chamados pelo Senhor e temos um desafio de cumprir o plano de Deus, porque fomos chamados com um chamado divino. E eu tenho que crer pela fé que Deus vai me levar onde Ele quiser. Essa é minha e sua responsabilidade. Hebreus 11, 8 vai dizer o seguinte, pela fé Abraão sendo chamado obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Tiago 2, 21 vai relatar o seguinte, porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Compromisso com o chamado divino. Meu amado, preste atenção numa coisa que é fundamental para mim e para a sua vida. Nada pode nos afastar do plano de Deus, a não ser as nossas decisões, e muitas vezes olhando para dentro do nosso coração, e não para aquilo que Deus é, para aquilo que Ele faz. Via de regra, as tempestades da vida, as lutas, as adversidades não devem ou não podem nos tirar do centro da vontade de Deus, mesmo que tenhamos que pagar um preço caríssimo por isso. Esse mais ou menos é o roteiro do chamado do Senhor. E é assim que Abraão entende. Mas também vemos aqui Abraão entendendo que deveria haver no seu coração um compromisso com o chamado, mas também com a fidelidade ao Senhor.
Josué capítulo 24, 2 vai dizer o seguinte: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ou seja, mesmo vivendo naquela cultura, ele entende que agora é um compromisso de fidelidade ao Senhor. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 2 e 4, vai dizer o seguinte: a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores esposos. Ou seja, compromisso com a fidelidade, aqui relatando sobre o dízimo. O meu e o seu chamado tem que ser permeado pela fidelidade. Nós estamos vivendo na nossa igreja agora um tempo de transição, mas isso deve nos fortalecer. Isso não deve nos arrefecer. Meu querido, presta atenção numa coisa que eu e você temos que ouvir de Deus. Nós, líderes, temos uma responsabilidade com o Senhor de continuar levando a obra avante, independente da função que estamos, do lugar que exercemos, da liderança que Deus nos deu. Temos esse compromisso sim, diante de Deus, porque o chamado é dele, não é da igreja simplesmente. Como diz o bom mineiro, desculpe a grosseria. Mais ou menos isso. Nós temos um chamado que vem de Deus, e é minha e sua responsabilidade sermos fiéis ao Senhor. Levarmos a obra avante. Continuarmos entendendo o projeto de Deus. Continuarmos cumprindo a vontade dEle. Eu estou falando de decisões para nos mantermos no trilho do Senhor. Talvez as nossas decisões não agradem as pessoas, mas temos que ter convicção de que Deus nos chamou. Mas não podemos arrefecer, não podemos parar, não podemos titubear, porque o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. O descompromisso, em primeira instância, é descompromisso com o chamado do Senhor, e não muitas vezes com uma ação especificamente sendo exercida ou executada. Acima de tudo, esse é o parâmetro. Essa é a referência. Nós fomos chamados por Deus, temos um compromisso com Deus que nos chamou, compromisso com a igreja do Senhor e com o Senhor da igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Gênesis capítulo 17, versículo 5 diz o seguinte: não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. O nosso chamado, ele tem um compromisso com a aliança que Deus fez com a gente. Uma aliança que é indestrutível. A prova é que o povo de Israel, todas as vezes que cai, toda vez que vai para longe do Senhor, Deus resgata de novo, Deus traz para o centro, porque acima da ação deles, da inoperância deles, das más ações deles, havia um projeto, havia uma aliança que Deus não quebra. Deus continua cumprindo, mesmo que muitas vezes o povo transgredisse a vontade de Deus. Ou seja, esse negócio é de Deus mesmo. É isso que o texto está nos chamando a atenção. A aliança nos faz entender que Deus nos leva onde Ele quer, o plano é dEle, o projeto é dEle. Abraão seria líder de muitas nações, e chamado de pai de todas as nações. Abraão seria aquele que as pessoas viriam nele a ação de um Deus todo-poderoso, a ação de um Deus miraculoso. E a prova é, quando vai sacrificar o seu filho, mais uma vez Deus se mostra como Deus provedor. É assim que nós precisamos entender. A Bíblia nos apresenta no livro de Gênesis capítulo 17, versículos de 2 a 6, Gênesis 17, de 2 a 6. E firmarei meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra. E Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo. E será pai de muitas nações, mas não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Isso é aliança. Você consegue entender de que as nossas decisões agora refletem no hoje, mas também nas futuras gerações? Você consegue entender isso? Você consegue compreender
que uma vez que estamos servindo ao Deus que nos convocou, as nossas decisões denotam quem de fato Deus é para nós e como mostramos esse Deus a outras pessoas? Você consegue entender a sua e a minha responsabilidade enquanto pais? A minha responsabilidade e a sua responsabilidade como líderes? A sua responsabilidade como mãe, como filho? Essa é a realidade que nós vemos aqui. Mas também percebo nesse texto, nesse relato do chamado de Abraão, um chamado que nos leva, a partir de uma vida de fé, ter ações práticas, contundentes. E a fé que Abraão tem aqui, ela é iniciativa de Deus. Interessante isso. Parece que nesse aspecto aqui, a fé, ela não é embrionária em nós especificamente. Nós absorvemos a fé, ou seja, temos a fé num Deus que é Deus poderoso, é Deus que coloca a fé no coração de Abraão, e Abraão continua, e parece-me que, vou usar uma expressão aqui, se for um erro teológico, depois os teólogos nos ajudem a consertar, tá bom? Parece que Abraão, ele ativa essa fé e ele continua, porque a fé vem do próprio Deus, a origem é do próprio Deus. É isso. Precisamos compreender de que no plano contínuo de Deus, temos que continuar nessa longa estrada da vida, como diz o poeta. Servindo ao Senhor, amando a Ele. E muitas vezes é uma caminhada peregrina, sim. Com lutas, com dificuldades. Muitas vezes não somos compreendidos. Muitas vezes até somos injuriados. Muitas vezes hostilizados. Eu não sei se você tem se preparado para ser cristão daqui a alguns anos. O negócio está fervendo. A cada dia que passa é mais difícil ser cristão. E tem uma notícia que vai te desagradar, vai piorar. A tendência é essa. Biblicamente falando, a coisa vai ficar mais complicada ainda. E nessa caminhada peregrina nós temos que lembrar quem nos chamou, quem nos comissionou, quem nos trouxe para o centro da vontade dEle. Não podemos olhar para os lados, olhar para as pressões que o mundo nos impõe e aquilo nos desanimar. Temos que nos fortalecer. É isso que Deus vai chamar a atenção aqui de Abraão e nos chama a atenção nessa noite. Repito o texto de Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Uma fé firmada no Senhor. Nós somos chamados e devemos continuar com um compromisso sério com esse chamado, com uma fé firmada no Senhor e com uma confiança plena de que Ele continua cuidando de todos os detalhes. Que nessa manhã eu e você nos lembremos disso. Que nessa manhã eu e você não nos esqueçamos a quem servimos. Como dizia um amigo meu, que a gente não esqueça quem é o patrão. Quem que é o chefe desse negócio. Quem é que manda. Quem é que direciona. E que cada um de nós, nas atribuições que nos são postas diante pelo próprio Deus, não retrocedamos. Continuemos firmes. Continuemos crescendo na graça do bom Deus. Continuemos orando, chorando, clamando, mas perseverando. Continuemos conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade, e que aquele que nos chamou também vai nos cobrar uma posição. E aquele que nos comissionou, que nos dá o privilégio de entrarmos no plano divino, sobrenatural, também exige de nós um comprometimento resoluto, irrestrito, inegociável. Que eu e você não voltemos atrás do chamado do Senhor. Que eu e você, mesmo que não seja compreendido pelos homens, sejamos amados pelo Deus que nos comissionou. Que eu e você que estamos aqui nessa manhã, mesmo que aos olhos humanos, não sejamos entendidos. Mas no nosso quarto de oração, no nosso joelho no chão, Deus diga para mim e para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra
no gozo do teu Senhor. Que Deus nos dê graça. Como diz Marcos 9,35, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34 relata que ele disse claramente aos seus discípulos, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E como ainda diz João capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E por último, 1 Pedro 2, versículos 13 a 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades. Que eu e você amemos os nossos líderes, respeitemos cada um deles, que amemos aqueles que nos lideram e façamos isso como se estivesse fazendo ao Senhor. Essa semana eu ouvi um testemunho dos nossos missionários que marcou muito o meu coração. O pastor Ivan está na cidade de Engenheiro Beltrão, aqui quase no centro do Paraná ali, né, perto do centro do Paraná. E ele contou uma coisa interessante, ele está naquela cidade há 5 meses. E ele chegou e procurou o prefeito da cidade e o presidente da Câmara de Vereadores. E ele marcou uma audiência, o prefeito o atendeu e ele disse o seguinte, senhor prefeito, eu vim pedir autorização do senhor para pregar o evangelho nessa cidade. Ele falou assim, como isso? É isso mesmo. Eu vim pedir autorização do senhor como prefeito dessa cidade para pregar o evangelho aqui. Ele falou assim, eu nunca vi ninguém fazer isso, o prefeito disse para ele. Ele falou assim, mas a Bíblia me ensina que eu tenho que respeitar as autoridades e que eu tenho que orar por elas. E o senhor foi constituído nessa cidade como autoridade dela e eu vim pedir autorização do senhor para pregar a palavra aqui. O prefeito falou assim, o senhor só pode fazer o que o senhor quiser aqui. Eu nunca tinha ouvido isso. Ele sai dali e vai procurar o presidente da Câmara dos Vereadores e faz a mesma coisa. O presidente diz o seguinte, eu nunca vi ninguém dizer isso. E ele falou assim, eu vim pedir autorização ao senhor para pregar a palavra aqui. E o presidente disse o seguinte, você tem os céus abertos sobre você, pastor. E ele mostrou para nós ontem alguns relatos lá, ou mostrou algumas fotos do que está fazendo. A prefeitura abriu todas as portas possíveis para ele, colégio agrícola, a área de esporte, a área de educação, a área social, para que o pastor pregue naquela cidade, porque ele foi pedir autorização. Mas, sobretudo, autorização para o Deus Todo-Poderoso. E é assim que a gente tem que entender. Nós vamos cantar agora, eu queria que você orasse, colocasse ante Deus o seu coração nessa manhã, pedindo que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração poderosamente. Que eu e você não retrocedamos no nosso chamado. Que eu e você não arrefeçamos diante do compromisso que temos. Que eu e você entendamos sim o que Deus quer para a nossa vida. E tomemos decisões que são conscientes diante do Senhor. Mas que, sobretudo, não saiamos do foco da vontade de Deus. Vamos cantar e depois vamos orar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Liga sua voz declarando, dizendo: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só as vozes declaram, dizendo: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Vamos orar? Coloque diante do Senhor a sua vida, você que está conosco aqui nessa manhã e você que está na sua casa, talvez no trabalho, não sei. Mas que sobretudo você e eu nessa manhã saiamos conscientes do nosso chamado, da vocação soberana, celestial, divina, espiritual, extraordinária. E requer de mim e de você um compromisso irrestrito com esse chamado. Requer de mim e de você uma postura, independência do Senhor, em louvor ao nome do Senhor e para a glória e honra do nome dEle. Ó Pai amado, em nome de Jesus, fale ao meu e o coração dos teus servos nessa manhã, e que essa palavra nessa manhã ministrada fique gravada e ela cale fundo ao nosso coração, que ela nos incomode, Senhor, e que nos tire da letargia espiritual, nos tire talvez, ó Pai, da zona de conforto, nos tire talvez de uma situação de comodismo, mas em nome de Jesus que nós permaneçamos firmes, constantes, conscientes do chamado que o Senhor nos deu. Que cada um dos teus servos, da tua igreja aqui nessa manhã representada, assuma os seus compromissos diante do Senhor, e que somente o seu nome seja louvado, exaltado e engrandecido, mesmo que o preço seja caro, ó Pai, que nós cumpramos, que nós permaneçamos. Oramos confiantes, agradecidos no nome soberano, poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém.